Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Hoje o tema será morte. Vamos esperar um pouquinho que o pessoal está entrando, não é? Por que temos dificuldade neste tema? Qual a visão que as pessoas têm sobre morte? Aguardando um pouquinho, o pessoal está chegando. Vou falar sobre os apegos, de onde parte essa dificuldade em conversarmos, em dialogarmos sobre isto. A morte é o fim? Ou é um novo começo? Permitimos nos desapegar do velho para começarmos uma nova jornada? Por isso que as pessoas têm tanta dificuldade na questão da morte. Porque a morte não simboliza somente o final, mas um novo começo, uma nova vida, uma nova possibilidade. Então, aguardando um pouquinho, pessoal. Já vamos começar. Então, bem-vinda, Eveline, a Kelly, a Auricélia. Bem-vindo todos. João. Já tem algumas perguntas aqui, né? Vou falar um pouquinho sobre o Alisson. Alisson, médico terapeuta, trabalho com medicina integrativa, terapia integrativa, medicina de emergência, trabalho no hospital também, e tem o Instituto Humanas Psique. O que eu trabalho, o que eu faço no Instituto Humanas Psique? Trabalho com a questão da mente, do corpo físico e da alma, integrando tudo isso. Humanas simboliza o seu quinto corpo mental e o psique é a alma. Então não teria como eu trabalhar somente com a medicina sem trabalhar com a questão da alma e da mente, porque tudo está conectado. E quando falamos sobre a morte não cabe somente ao corpo físico. A morte cabe também à forma como víamos a vida, como levávamos a vida neste corpo físico. A simbologia, a representatividade deste corpo físico de morte é só para uma nova passagem, para um novo começo de uma nova vida. Mas nos matamos todos os dias. Quando colocamos que morremos de rir, morremos de medo, morremos de desespero, morremos de angústia em relação a tudo que acontece a nós. Então, todos os dias, quando nós permitimos que sentimentos e emoções que estão fora de nós controle a nossa vida, controle a nossa forma de ver, de respirar, de agir, de caminhar, nós permitimos que o externo nos mate aos poucos. Então devemos observar por que nós temos essa dificuldade com a morte, sendo que todos os dias nós já cometemos isso conosco mesmos. Nós permitimos que situações, circunstâncias, imposições alheias agridam o nosso físico, agridam o nosso emocional e cause essa morte, que aos poucos vai afetando o nosso campo emocional, a nossa alma, e vai apagando aos poucos essa luz em que todos nós nascemos aqui para brilhar, para sermos luz. Já nascemos com essa consciência que está no DNA espiritual de todos nós. Quando não aceitamos a morte, quando temos dificuldade de verbalizar, de conversarmos sobre a morte, isso representa o quanto nós temos apego a algo que é matéria, a algo que, na maioria, praticamente 100% das vezes, é transitório. Quando temos medo de conversarmos sobre a morte, quando temos medo de falarmos, debatermos, entendermos sobre isso, isso demonstra quanto temos dificuldade em nos desapegar, em vivenciar o que é essencial e não o que é superficial. Porque isso que cobre a nossa alma, que é o corpo físico, não é o essencial.
Ele é necessário para vivenciarmos este plano físico, mas não é o essencial. E uma vez que este corpo físico ele já não consegue ter essa sustentação da vida física, isso significa que esta alma, que esse corpo mental, ele já está em um processo de desapego. Um exemplo é um decorrer da nossa vida. Naturalmente nascemos, crescemos, passamos pela infância, pela pré-adolescência, pela adolescência, pela fase adulta, pela idade senil e fazemos a passagem. Mas nós aceitamos todas essas fases da vida? Temos dificuldade. Por que nós temos essa dificuldade? Porque não nos é ensinado ao desapego. Que cada fase da vida você tem que vivenciá-la na forma que tem que ser feita e não criar um apego àquela manifestação. Por que existem tantos adultos que teimam em ser crianças? Porque eles têm dificuldade em amadurecer, em desapegar daquela fase da criança, assim como o adolescente. Mas de onde vem isso? Muitas vezes é da educação, em que fomos ensinados ao apego, a não conseguir enfrentar o novo, aceitar o novo, com uma promessa de algo melhor para nós. As crianças que são criadas com uma superproteção, que não são permitidas vivenciar a própria vida, ser elas mesmas, elas criam uma ilusão, uma sensação de incapacidade, em que elas passam a viver, crescer presas na criança, porque o adulto não é algo que lhe dá uma segurança, porque não lhe foi ensinado a ter essa segurança como adulto. Porque na educação da mãe, do pai, sempre subjugou, não permitiu ela ser o adulto, manifestar as escolhas e vivenciá-las livremente. Devemos ter o apoio, devemos cuidar deste crescimento, mas mostrando que o novo é uma nova possibilidade de aprendizado e de crescimento. Quando você se mantém naquele estágio natural que é da criança e não quer crescer, você consequentemente está limitando o seu processo de amadurecimento do campo emocional e da própria alma. Então, quando você se vitimiza, quando você não quer ser adulto e você coloca para os outros a responsabilidade pela criança que você é, você não quer crescer. Você não quer morrer a criança para ser o adolescente, para ser o adulto e crescer. Por isso que nós temos tanta dificuldade com a morte. Porque no decorrer da vida que age de forma natural, nós temos essa dificuldade do desapego. Morrer é simplesmente sair do velho para o novo. Aceitamos a idade senil, aceitamos sinais, rugas, cabelo branco, nós aceitamos isso? Não. Isso é um sinal do quanto nós temos dificuldade de passar de uma fase que já não tem um aprendizado, que já não sustenta mais naquela forma de ser e que, na maioria das vezes, atrapalha o nosso caminhar. Então, você reconhecer a importância de passar por um novo, que é o processo de morte. Morte não é o fim. É o fim do que você estava preso. É o fim de algo que já não lhe acrescentava no seu processo de crescimento. Então, quando você aceita a morte como uma nova fase, fica mais fácil. Quando você vê a morte como uma manifestação de algo que já não contribuía para o seu crescimento espiritual, e que a vida está lhe presenteando com novas possibilidades de ser mais do que você é, de crescer mais do que você teria possibilidade nessa fase anterior, você está se permitindo amar mais, se permitindo vivenciar no amor. No amor é você mesmo. Quando você se prende a velhas crenças, a velhas formas de ser, a velhos tabus, ao que os outros colocam para você e não permite esse desapego a tudo que lhe foi embutido e que não lhe causa um bem-estar, uma serenidade, uma paz na alma, você está com medo de morrer. Muitas das vezes a morte ela é necessária
mesmo que a pessoa não tenha essa consciência de forma amadurecida. Mas ela vem de uma forma traumática, principalmente das pessoas que têm mais apego. Apego a crenças limitantes, apego a julgamentos, apegos a medos, apego a tudo aquilo que faz com que a pessoa fique presa no tempo passado. A morte é real? Ela existe? Depende do ponto de vista de cada um. Se você coloca como morte algo relacionado ao físico, e que após isso acabou, aí a limitância da sua consciência em relação ao que você vê. Se você consegue, se permite, se você consegue ver além do físico, e que tudo tem um processo de transformação, do caminhar, você verá isso de forma mais serena, mais equilibrada, mais madura. Uma planta, quando ela germina, quando ela cresce, dá frutos, dá flores, e ela cultiva, ela dá sementes para a região que ela está. Nós também fazemos isso. O nosso crescimento, nós confraternizamos, passamos informações, vivenciamos com as pessoas, e quando fazemos a passagem, deixamos essa consciência, essas informações que perpetuarão na forma de aprendizado pela humanidade, onde estivermos. Então, quando não aceitamos a morte, quando eu falo aceitar, não é abaixar a cabeça e não querer entender. Quando aceitar a morte é ter entendimento de que isso é um caminhar, é uma necessidade para a libertação. Quando não permitimos a morte de um ente querido, isso mostra o quanto somos apegados àquele sentimento, àquela emoção que já passou, mas que aquela pessoa necessita de uma nova fase na evolução da vida dela, assim como nós também. Pessoas são retiradas da nossa vida, mas não como nós pensamos, porque o decorrer do curso daquela vida já finalizou, já não existe mais naquela forma. Por isso que temos tanta dificuldade de aceitarmos o novo, porque somos presos, temos dificuldade de desapegar do velho. Para você desapegar de um costume, de uma roupa, da sua aparência, temos dificuldade de aceitação. Acreditamos que somos perfeitos? Sim, acreditamos. E quando nós acreditamos que somos perfeitos, nós não aceitamos as novas possibilidades que o universo nos dá, que estamos sempre evoluindo e sempre aprendendo. Mas quando ficamos presos a isso que chamamos de morte, nós estamos boicotando o nosso processo evolutivo. Nós estamos impedindo o nosso crescimento. É fácil? Não. Não é fácil porque nós aprendemos através da educação a criar esse apego a tudo que está neste campo visual da matéria. Então é importante exercitar o desapego. Quando exercitamos o desapego, nós exercitamos novas possibilidades, novos sentimentos, novas vivências que vão nos trazer conhecimentos em que lá na frente veremos o quanto isso não tinha valor. Teve valor na época que vivenciamos, mas todos os dias acordamos com a nova perspectiva de vida. Acordamos mais íntegros, mais maduros de quem somos, mais conscientes de quem somos. Como podemos superar o medo da morte? A primeira coisa que nós devemos pensar é exercitar o desapego. Mas como que é isso? É só esquecer? Não. Exercitar o desapego é você entender o quanto aquilo foi necessário na sua vida. Aquela vivência que você teve. Qual foi o benefício? O que você aprendeu? E com esse aprendizado você entende e liberta. E vai caminhar. Até aqui teve uma necessidade, teve uma utilidade, mas já não acrescenta mais utilidade. Então agora eu devo seguir com novas oportunidades, novos aprendizados que a vida vai me trazer. Através das pessoas, através da natureza, de tudo que está ao meu redor. Medo excessivo da morte tem tratamento? Tem, tudo tem tratamento. Mas vai depender de onde que essa pessoa se liga. O que criou esse medo?
Qual crença que manifesta nisso? Se foi algum trauma vivido pela pessoa, se isso está embutido no inconsciente coletivo, como eu falei da outra vez, anteriormente. O medo, ele impregna a psicosfera terrestre. 70% a 90% que nós sentimos está na psicosfera terrestre. E nós devemos cultivar diariamente a nossa paz, a felicidade. A felicidade ela não vem se nós não cultivamos, se nós não buscamos isso. Nós devemos no dia a dia nos iluminar com essa criatividade de buscar a paz, a felicidade. Exercitando, manifestando, agindo, verbalizando sentimentos, palavras que possam nos trazer essa felicidade. E trabalhar e falar sobre a morte de forma mais leve, sem colocar o peso em que está embutido no inconsciente coletivo da psicosfera, da humanidade, isso alivia. Isso passa a ser uma coisa natural, como é visto principalmente no mundo oriental. A morte no mundo oriental não é vista como fim, mas como um novo começo. E este novo começo nós não podemos colocar somente a morte física. Quando você sai de um lar, quando você busca uma nova vida, uma nova família, uma nova profissão, você está vivenciando a morte do velho para entrar para o novo. E o quanto isso não é saudável, quando lá na frente você vivenciando o novo, olhando para trás e vendo que aquilo teve a sua importância. E que algumas vezes você sente um sentimento de saudade. Mas a saudade que não dá um peso, uma saudade que foi legal, que foi leve, que foi gostoso e que você aprendeu o que deveria ter sido aprendido naquela época, mas que já não condiz mais com a realidade da consciência que a sua alma tem. Então, exercitar a morte é, na verdade, exercitar o desapego ao velho para entrar o novo. Tem como entrar o novo se você não desapega do passado? Não. Você não dá espaço. Você não cria situação, não cria um ambiente, uma egrégora para receber o novo, para aprender o novo. Então, muitas das vezes, somos presenteados de forma abrupta com situações que não esperávamos, mas vivíamos numa zona de negligência, não em uma zona de conforto. E quando o universo ele nos chacoalha dessa forma, ele na verdade está querendo nos ajudar. Mas na dor, no apego, nós temos dificuldade de soltar, porque nós temos medo do novo, porque nós queremos o tempo inteiro controlar. Controlar algo que não é controlável, porque não existe controle. O ser humano acha que consegue controlar. Não controlamos nada, temos a falsa ilusão de controle. Controlamos a morte? Não. A morte do plano do corpo físico é um fato. Assim como a morte do Alisson de ontem já aconteceu. O Alisson de hoje não é o mesmo Alisson de ontem. O Alisson de hoje tem uma nova consciência, tem um novo aprendizado. Eu acordei com uma outra visão, com uma outra consciência. E isso é necessário para o meu caminhar. Desapegar do que passou. Você quer viver o presente de forma plena, feliz? Não se apegue ao que passou. Vivencie. Mas a saudade existe com o fato de aprendizado, o quanto isso foi bom, a memória da sua alma, o quanto eu aprendi com isso. Não é esquecer, mas utilizar tudo aquilo de aprendizado, acrescentar ao seu processo. E isso facilita o caminhar, fica mais leve, sem culpa, sem dor, sem angústia, sem raiva. É levar sem essa raiva, sem esse medo, sem essa angústia. É levar com o que se aprendeu, com as boas lembranças. Egoísmo propaga a negação da morte? Sim. Quando você só pensa na sua forma de ser, no quanto você vai sofrer, né, por não desapegar, você fica com medo da morte. Quando você não quer se desapegar, se desconectar com algo que já não lhe acrescenta em nada, intensifica mais esse medo da morte. Por isso, o egoísmo ele é importante quando você o utiliza para preservar a sua identidade. Quem é você? Qual a sua característica? Qual a sua essência? Quando você utiliza o egoísmo de uma forma a se preservar, isso é necessário, para não deixar com que o externo, as manifestações das pessoas, interfiram no seu amor próprio.
Quando você permite que esse egoísmo seja maior do que a sua própria essência, que você mesmo, aí entra em um desequilíbrio. Você passa a ter medo das mudanças, de tudo que não seja autorizado por essa criatura chamada egoísmo. A ilusão da eterna beleza aumenta o medo da morte? Sim, isso mostra que a pessoa está mais apegada a uma coisa que não tem valor. Quando nós apegamos a isso que é matéria, a isso que é a capa, né, que está por fora e não o que está por dentro, isso mostra o quanto você está distante de você mesmo. Pessoas que perdem grande parte da vida, parte do dia, na própria vaidade, seja na vaidade física, seja na vaidade emocional, né, nas veleidades humanas, né, você esquece de quem é você. Você passa a vivenciar algo que não é você. Consequentemente, você está desconectado. Você vive algo que não é a sua essência. Uma ilusão. Como trabalhar com uma criança de 8 anos? Essa é uma pergunta de um dos convidados, de um dos ouvintes aqui. Como trabalhar com uma criança de 8 anos, filho único por parte de mãe, que o pai, com 64 anos, faleceu com o Covid, coronavírus. Foi para a UPA se consultar e não voltou. Sendo assim, não houve velório, não houve despedida. Como que nós trabalhamos? A criança ela tem mais facilidade do que o adulto. Essa pergunta aqui, com certeza, foi feita por um adulto, não foi feita por uma criança. Então, na verdade, aqui o que tem é a dor do adulto. Porque este adulto, quando ele fez essa pergunta, ele tem a dificuldade de lidar com a própria morte. Consequentemente, ele tem dificuldade de explicar a morte para a criança. Nós não podemos... Lembra quando eu falei anteriormente sobre luz, sobre santidade, sobre transmitir uma informação? É como você projetar uma luz no projetor. Você transmite uma informação limpa, sem medo, sem angústias. Quando alguém vai passar uma informação de um falecimento de um ente querido, de uma morte, que na verdade é uma passagem, e você tem dificuldade de transmitir esse conhecimento, essa informação para outra pessoa, seja um adulto, seja um idoso, seja uma criança, na verdade você tem dificuldade porque você tem em você uma reserva, uma dificuldade, uma limitação nessa questão chamada morte. Você só vê o lado sombra, você só vê o lado que atrapalha, você só vê o lado que te deixa com os pêsames, com a dor, com o sofrimento, com a saudade. E você não vê a outra possibilidade. Então, quando você transmite uma informação de forma limpa, pura, sem dor, sem sofrimento, sem saudade, você transmite ela na forma que tem que ser passada. Transmitir para uma criança, como esse caso é fácil? Não, porque nós não fomos ensinados a transmitir informação de morte. Eu trabalhei no meu hospital, a maioria dos médicos não conseguem falar para os entes queridos sobre o falecimento de um paciente. Eles têm grande dificuldade. E acabam colocando isso para a equipe de psicologia ou para o serviço social. É importante isso? Claro. É um fato que deve ser trabalhado nas faculdades em questão a isso. Mas não trabalhamos pela dificuldade que as pessoas têm. Então, quando você vai transmitir uma informação, primeiro você tem que partir da questão da alma. E na medicina não existe alma, existe só corpo físico. Por isso que eles têm tanta dificuldade, por isso que os médicos têm tanta dificuldade. Eu nunca tive dificuldade, mas é porque eu vejo de uma outra forma, mas também não falaria dessa forma com todos, depende da aceitação de cada um. Mas quando você fala de uma nova possibilidade, já não está presente, mas quando você vai transmitir informação e você conversa com a pessoa de acordo com os sentimentos que ela manifesta em relação a outra, né, você abranda essa dor, você abranda esse sofrimento. E quando você pergunta para a pessoa, reverenciando, mostrando as qualidades, o quanto a pessoa foi boa, aquela presença, a importância dela, isso ameniza o sofrimento, a dor. E quando você coloca para a criança, que é uma nova vida, uma nova passagem, que ele segue o caminhar, sem colocar a dor, o peso que você carrega, você transmite de forma mais leve. E a criança não sofre. Ela pode sentir a saudade.
E essa saudade vem no processo de luto que não resolve um dia. Porque ela vai questionar, ela vai querer entender aquela ausência, aquela falta, que vai passar no decorrer dos dias. E a nossa função, a nossa ajuda neste momento é sermos o mais leve possíveis nessa transmissão da informação, em conseguirmos acolher essa criança orientando. Conseguiremos substituir a ausência desse pai? Não. Mas conseguiremos, estamos aqui para dar o melhor que nós podemos dar em relação ao conforto, ao amor. E quando você transmite uma informação e você está vibrando nessa questão do amor, que você já vivencia isso dentro de você, mesmo que ninguém lhe ensinou, quando você tem a confiança e você sabe isso através do amor, você consegue transmitir de forma tranquila, sem o peso. Então, trabalhar com uma criança ou com um adulto para transmitir uma informação da morte de um pai, isso vai partir de como você entende dentro de você isso. Se você trabalha com amor sobre todo sentimento que passa por você de dor, de sofrimento e acolhe, cuida, você vai saber muito bem acolher uma criança e orientá-la nesse sentido, neste movimento, neste momento de perda. Aí vai depender da sintonia com a energia do acolhimento que cada um tem dentro de si. Isso é muito comum para mulheres. Para homens mais sensíveis, em que a energia da ânima ela é mais amadurecida, em que a energia yin é mais amadurecida. As pessoas que têm uma dificuldade em lidar com o próprio acolhimento delas mesmas, de reconhecer o quanto elas são importantes, de não se magoar, de não se machucar, de cuidar, de se amar, elas terão uma facilidade em conseguir transmitir essa informação da morte, da passagem de alguém para um ente querido, seja quem for. Como acontece a comunicação de desencarnação com mais vezes, mas deixa eu entender, entre seus entes queridos? Eu vou rever essa pergunta aqui que ficou meio confusa. Tá? Por que temos tanto medo de perder os pais? Vamos lá. O que simboliza os nossos pais? Os nossos pais, eles simbolizam uma vivência de amor, de proteção, de segurança, que nos foi transmitida no decorrer da vida. Mas quando nós entendemos que é um processo natural e que nós já estamos amadurecidos em relação a esse fato de que tudo tem o seu processo, que tudo tem o seu tempo, não quer dizer que não teremos saudade, dor da despedida. Sentiremos saudades, claro, sentiremos dor em algumas vezes mais, outras vezes menos. Mas quando você vê isso como um processo de necessidade daquela alma para ela caminhar para um processo que ela vai aprender, que ela será mais útil naquela passagem da vida dela, você vê de forma mais leve. Terá um significado diferente. Então, como funciona no universo? No universo tudo tem uma função. O Alisson, por exemplo, quando ele está aqui nessa unidade, como médico terapeuta, como filho, como companheiro, como irmão, como amigo, quando o Alisson já não tem mais essa função, que não acrescenta ao sistema que ele vivencia, o que o universo faz? Ele começa a retirar o Alisson e vai colocar o Alisson em um novo sistema, seja neste plano físico ou em um outro plano, onde este novo posicionamento desta unidade chamada Alisson fará uma melhora para o meu processo de evolução. Será benéfico para mim. Então, o processo de morte não é o fim. O processo de morte é quando o universo te coloca em uma situação, em um novo processo de aprendizado, onde neste novo sistema, neste novo campo vibracional, você terá mais benefícios. Você será mais útil no processo de equilíbrio daquele ambiente. Isso estou explicando de uma forma mais física, sensorial, vibracional. Sem a emoção que carregamos dos nossos sentimentos, dos nossos apegos a entes, parentes, amigos e assim vai. Se nós formos observar dessa forma,
O universo, ele tira e coloca tudo na forma correta. Não existe o acaso. Nada que acontece, seja uma manifestação de um acidente, uma morte, um nascimento, é por acaso. Tudo tem um motivo. O nascimento de uma criança, ele traz uma energia nova para o ambiente. A morte de um ente querido traz uma forma de ressignificar o que estava acontecendo. Não é o mesmo tipo de energia, mas é uma forma que a pessoa entra em processo de introspecção através da tristeza, da depressão. Isso faz ela rever vivências, sentimentos que ela tinha com aquela pessoa, e ela vai visualizar e vivificar de forma diferente a nova vida. Tudo que acontece tem um motivo. Isso acontece para despertar em nós novos sentimentos, novos pensamentos e possibilidades de ver a vida de outra forma. O nascimento de uma criança, ele traz energia diferente. Assim como a morte também traz uma energia diferente. Devemos visualizar isso de formas distintas. Tá? O que revelam as experiências de quase morte? As experiências de quase morte, o Alisson já passou por isso. Eu vivenciei isso quando eu tinha 21 anos com o meu pai. E eu avisei para o meu pai que eu iria entrar nesse processo de parada, e eu parei na frente deles. Estava na fazenda com os meus pais, fui picado por meu pai, fui picado por uma lacraia. Eu já fazia medicina, eu estava no 3º ano de medicina. E quando eu percebi que eu ia parar, que a minha frequência cardíaca acelerou demais, que eu olhei no espelho e comecei a perceber que tinha algo errado e que o corpo físico não suportaria isso, falei para meu pai, olha, eu fui picado por uma lacraia e eu vou parar agora. E quando eu falei isso, eu parei. É muito rápido. Mas essa significância não foi só para mim. Foi para o meu pai também. Eu acho que modificou a forma de ver mais do meu pai, porque quando você entra no processo de quase morte, você não sente dor, você não sente nada. É como a luz que apaga. Você fecha os olhos e você se vê em outro lugar e depois você volta. Então, quando eu parei, eu estava sentado na mesa com meu pai disse que eu parei, e eu fiquei dessa forma, de olho acordado, mas parado, sem frequência cardíaca, sem batimento. Meu pai me colocou no chão, meu pai já tinha curso de primeiros socorros, ele fez massagem cardíaca em mim e eu retornei. E eu visualizei. Só que não sinto nada. A pessoa que sentiu mais foi ele. Pela situação de pânico, de medo que nós estávamos na fazenda, somente eu e ele. E ele ficou assustado com isso. Mas a dor física não passa pela pessoa que sente esse processo de quase morte. Necessariamente, eu não senti nada. Eu só senti como se fosse apagar a luz e eu abri o olho novamente. Mas fez ver a vida de forma diferente. O processo de quase morte, ele pode ser uma experiência para a pessoa de como ela levava a vida. Isso faz despertar na pessoa um novo sentimento. Eu já tinha essa consciência de corpo astral, de espiritualidade, antes de passar por isso. Eu já tinha 21 anos. E desde a minha infância, criança, eu já tinha acesso, já tinha conhecimento sobre isso. Então eu não consegui perceber até hoje se teve alguma interferência na minha forma de ver. Tanto que eu falei serenamente, tranquilamente para o meu pai. Eu sentei na mesa com meu pai à noite e falei, olha, eu vou parar, eu fui picado por uma lacraia, eu vou parar daqui um pouco. Questão de segundos eu parei. Mas eu não verbalizei sintoma de pânico, nada. Acho por isso que ele ficou assustado. Então, temos a experiência de quase morte nem sempre para nós. A experiência de quase morte é um aprendizado para quem está conosco também. É para despertar alguma forma de ver que as pessoas não conseguiam visualizar pela forma de vida que elas levavam. Então é para despertar para o novo. Então o Alisson, quando ele vivenciou essa experiência de quase morte, eu não via como morte. Eu via como algo que iria acontecer, que seria inevitável de não ocorrer. Porque eu estava numa situação que a minha frequência cardíaca estava mais de 150, e que nós estávamos em uma fazenda, no meio do nada. A cidade mais próxima ficava 20 quilômetros, e que eu fui picado por uma lacraia, que estava agindo, o efeito do veneno da lacraia estava agindo, não teria como correr até um hospital. Então eu vi que era inevitável, e eu naturalmente falei, não sei se foi a minha forma de falar
mas ele não tinha essa maturidade, esse conhecimento sobre medicina aprofundado, né? Mas é um aprendizado muito grande para quem passou e para quem vivenciou junto. Significa morrer. O que acontece com o corpo após a morte? O corpo após a morte ele vai se desintegrando, né? A própria terra vai absorver isso, desintegra, né? Corpo físico. Acontece isso com o corpo físico. Eu tô entendendo, agora eu estava lendo aqui, entendi a pergunta. Como acontece a comunicação de desencarnado com encarnado, com mais vezes ou nunca, entre seus entes queridos? Olha, o conhecimento que o Alisson, que eu tenho sobre comunicação de encarnado com desencarnado, não é uma coisa comum. Vai depender da necessidade, do que acontece. A maioria das pessoas não tem esse contato porque não estão preparadas. Tem que ter um amadurecimento, uma maturidade espiritual e emocional para conseguir acontecer isso. Nós naturalmente temos sensibilidade, captamos sentimentos e emoções. Nós captamos o que está no campo físico e no campo astral. Mas como nós estamos presos a isso que é físico, com o tempo, com o decorrer da idade, nós paramos de captar o que está externo. Mas captar o que está externo de forma visual, auditiva. Mas nós sentimos. É muito comum nós estarmos em um ambiente e nós sentimos energias, consciências presentes, mas não conseguimos visualizar nem entender o que é aquilo. Mas nós sentimos que tem algo no ambiente. Isso é a captação, é a comunicação. Mas como nós somos ensinados desde criança a ter medo disso, nós bloqueamos. Porque eles coexistem conosco ao mesmo tempo em todo lugar. Os animais e as crianças, eles têm essa comunicação de forma natural. Principalmente os animais, porque os animais não foram ensinados a ter medo de espírito, a ter medo de consciências que se manifestam no ambiente. Eles captam da forma primitiva, mas captam. Eles visualizam, escutam e entendem. Ficar pensando muito tempo em uma pessoa que morreu faz mal para o emocional? Faz, você fica preso. Você fica preso nesse passado e esquece de vivenciar a sua vida. Aquelas pessoas, acho que eu já comentei com vocês anteriormente, aquelas pessoas que elas vão peregrinando de centro espírita em centro espírita procurando uma psicografia, elas estão esquecendo de vivenciar elas mesmas. Elas estão buscando informações de alguém que já não está mais aqui e muitas das vezes elas viram obsessores de desencarnados. São encarnados obsediando desencarnados. É um desequilíbrio. Você deixa de seguir o seu projeto de vida para buscar outra pessoa que já está em uma outra vida, vivenciando e seguindo a sua vida. Você vira um obsessor da outra pessoa. Não é benéfico, é um desequilíbrio muito grande. Tem que ser tratado, tem que ser comunicado, feito terapia. E os orientadores, seja em centro espírita, seja onde for, em religiões, nas igrejas, têm que orientar essas pessoas. Está com saudade? Faça uma oração, faça um mantra, vivencie as coisas boas, as memórias boas. Mas ficar buscando, pedindo para a pessoa ver isso não é bom não. Não é bom para você nem para o outro, que você está atrapalhando a você e ao outro. Pensar muito na morte pode ser uma fuga ou sintoma de depressão? Depende. Na medicina existem características de depressão, sinais e sintomas de depressão. A morte, essa morte física, cometer o suicídio, a depressão, quando ela não é tratada, quando ela não é cuidada, ela evolui para a morte. Porque a pessoa ela perde a capacidade de se sentir útil. Ela perde o prazer em tudo na vida. Só que para acontecer isso não acontece do nada. A pessoa já tem uma predisposição, essa alma já tem uma predisposição a essa depressão. O que é a depressão? É o desânimo. É a falta de ânimo. Ânima é energia vital, que nós captamos do fluido vital, desse campo maior. Então, quando a pessoa entra em depressão, ela já tem uma dificuldade de se conectar, de
absorver essa energia. Por isso que fala que é um desânimo, a falta de ânima, a falta de energia de vida. E a maioria das vezes isso acontece porque a pessoa ela alimenta, uma retroalimentação, ela se alimenta o tempo inteiro de pensamentos do passado, mas não pensamentos bons, pensamentos que te levem ao sofrimento, à dor, à angústia, à saudade de coisas que já não existem mais, que podem ser desta vida ou de outras encarnações. Como os suicidas veem a morte? Suicidas, eles não veem a morte. Vamos lá. Os suicidas, eles não veem a morte. Os suicidas, eles têm um desespero. Eles já não veem luz no fim do túnel. Eles acham que a morte é a salvação, porque eles já não aceitam isso que vivencia aqui. Mas é o que se vivencia aqui em campo físico? Não. Todos os suicidas, 100% dos suicídios, eles passam por processo obsessivo espiritual. Eles são influenciados por consciências que foram criadas por ele. Lembra quando eu falei sobre criaturas artificiais? Quando nós trabalhamos com a apometria, existem as criaturas artificiais e naturais. Existem os intrusos, os níveis e subníveis. Os suicidas, eles trazem consciência, eles não são suicidas nessa encarnação. Já são almas que têm uma tendência suicida que vem de outras encarnações. Por quê? Porque eles permitem que os pensamentos, que essas criaturas, que essas consciências que eles vibram no mesmo padrão, continuem próximas a ele. Então o que tem que ser trabalhado nos depressivos que evoluem para um processo de depressão? Deve ser trabalhada a questão do amor, de modificar a forma de ver, ressignificar as vivências, as memórias, as lembranças. É um trabalho fácil? Não. É um trabalho que é a vida inteira trabalhando. E na maioria das vezes tem que entrar com a medicação. Por quê? Porque você vai desconectar esse indivíduo das memórias. Então, as medicações antidepressivas, elas são utilizadas para isso. Já que naturalmente aquela alma não consegue se desconectar dessas memórias, a medicação utilizada pela psiquiatria, ela vem de forma artificial a cortar isso. E junto disso, conjuntamente, vem um trabalho terapêutico para trabalhar o amor próprio, a energia dele, do crístico, né? Da autoestima. Por isso que é importante o trabalho em conjunto. Psicoterapia associada à psiquiatria e à medicação. A maioria das pessoas depressivas, com tendência suicida, ficarão a vida inteira tomando medicação e fazendo terapia, porque é necessário. Cabe a nós influenciarmos da seguinte forma, orientando qual é o melhor caminho. Mas não podemos nos embutir como sendo responsáveis por este suicídio. Quando eu digo responsáveis, da seguinte forma, é muito comum terapeutas, psiquiatras, que quando um cliente suicida, em que gera um caso que ele não conseguia mais ajudar, ele passa a carregar a culpa do suicídio. Nenhum terapeuta, nenhum profissional de saúde é culpado ou responsável por um suicida. Todo formador, todo acadêmico, quando ele exerce a profissão humana de ajudar o próximo, ele faz porque ele tem amor. A formação acadêmica de psicoterapia, na psicologia, de terapeutas, de médicos, de enfermeiros, na área de saúde, são almas que já vêm direcionadas, que já vêm em um padrão de ajudar o próximo no processo de cura. São unidades que vêm do plano maior com esse propósito de orientar as pessoas, as unidades que têm dificuldade de encontrar o próprio eu crístico, o próprio amor que tem dentro dele. Então essas pessoas, elas vêm para ajudar e dar uma luz. Mas se a pessoa tem essa dificuldade, você não pode assumir a responsabilidade pelo outro. E muitas das vezes o desencarne, ele é uma forma de depurar. Podemos impedir isso? Na melhor forma que nós podemos fazer isso é através da terapia, da orientação e do acolhimento. Mas quem trabalha com pacientes depressivos, suicidas, sabe que em muitos dos casos é uma coisa que não conseguimos controlar o tempo inteiro, porque não depende de nós, depende daquela alma.
E essa alma, muitas das vezes, não é em uma encarnação que ela consegue se libertar. Ter a consciência. Se é uma alma que está impregnada de muita sombra, de muita manifestação de consciências com padrão mais denso, ele tem uma dificuldade muito grande disso. E muitas vezes ele tem que se conectar com o seu mental superior, que muitas vezes não consegue, tamanho processo obsessivo na encarnação, que só depois do desencarne de algum tempo que ele consegue entender sobre isso. Aí ele já não se permite mais esse processo. Então, as pessoas que não têm essa tendência suicida, esse processo de sofrimento, de culpa, de cometer o suicídio para fugir de algo que ele não consegue entender, as pessoas que não se permitem isso já entendem sobre o amor próprio. E não aceitam essa questão. Não só no suicídio, o próprio aborto. O aborto é uma questão muito delicada. Por quê? O aborto natural não é como o aborto cometido. O aborto cometido é quando você negligencia uma alma dela viver. Você não permite um ser, uma alma que estava se preparando para nascer, e você cessa esse nascimento, esse crescimento. Aí é uma dificuldade que essa alma tem em permitir a vivência do outro. O aborto natural não é assim. O aborto natural, muitas das vezes, é só um processo de tempo que aquela alma deveria vivenciar naquele útero. E muitas das vezes ele não está presente, ele está conectado com o feto. Pensar na morte pode nos deixar mais punitivos e conservadores? Não vejo dessa forma. A morte, como eu coloquei desde o início hoje, devemos ver a morte como uma nova fase, um novo aprendizado. É um novo posicionamento que a vida está nos colocando para sentirmos, para vivenciarmos o novo, para aprendermos mais. Então, quando você morre, quando o seu corpo físico já não suporta mais estar aqui nesse campo, o que acontece? Significa que essa alma já não tem mais função aqui. Ela está sendo convidada a entrar para um novo sistema, para um novo ciclo de vida, seja onde for, onde ele vai aprender mais. E toda pessoa tem o seu tempo em corpo físico, umas mais, outras menos. Vai depender de como você cuida disso aqui, como você alimenta, como você usa essa ânima, essa energia vital para você vivenciar. A partir do momento que você já não quer alimentar mais esse corpo físico, seja porque você já não tem mais utilidade, você já não vê mais utilidade aqui, de forma natural, fisiológica, não um processo depressivo. Quando você já percebe que já chegou a sua hora, de forma serena, equilibrada, tranquila, você passa por um processo de morte sem medo, sem dor. Morrer é fácil? Não. A maioria das pessoas tem dificuldade de falar sobre morte justamente por causa disso. Porque a maioria tem pânico de pensar que vai morrer. Porque a maioria não foi ensinada que isso aqui não é a vida principal. Essa vida que nós vivemos aqui não é a principal. É uma das vidas que nós vivenciamos para nosso processo de evolução. Mas não é a principal. Como lidar com a morte em tempos de pandemia? Como eu falei, muitas pessoas que desencarnam, seja na pandemia ou em outros, é o universo que está fazendo isso. Alguns podem falar de Deus, que também é a mesma coisa, mas são manifestações energéticas. Como eu expliquei, tudo no universo é um padrão. Tudo está conectado, é um sistema. Então as pessoas que desencarnaram durante a pandemia já estavam no projeto desta alma este desencarne. Seria com ou sem a pandemia. Então a culpa é da pandemia? Não. Já estava no momento do desencarne dessa pessoa. Seja porque já não estava mais fazendo efeito ela estar aqui, o universo já estava com um novo ponto, com um novo lugar para esta alma, ou porque essa pessoa já se sentia pronta para ir, né? Já tinha essa consciência. Por isso. Aceitar melhor a morte é reconhecer com humildade que não temos controle da vida e sim apenas Deus. Nós temos controle, olha,
Nós temos controle da vida, sim, da nossa vida, do nosso cuidado. Todos os dias, quando nós observamos, quando nós cuidamos da nossa hidratação, da nossa alimentação, da nossa higiene, não só física, mas mental e espiritual também, nós estamos cuidando desta vida que está presente aqui. Então, quando você cuida, você é responsável por isso. Você é responsável por manter isso em forma íntegra. Para você manter isso aqui em forma íntegra, você tem que cuidar de tudo. Do físico, do emocional, do espiritual, do mental. Isso é você manifestar e cuidar, alimentar a própria vida nisso aqui. Quando você não cuida disso aqui, você está negligenciando e acelerando o seu processo de morte. A pessoa que não cuida da alimentação, a pessoa que é tabagista, que é etilista. O que é o etilista? É o alcoólatra, a pessoa que bebe. A pessoa com obesidade, a pessoa que desenvolve síndrome metabólica devido à obesidade. O que é síndrome metabólica? São pessoas que em determinado momento da vida com sobrepeso, as suas funções hormonais começam a alterar. Elas já não desempenham a mesma função de forma natural. Entra em desequilíbrio. Aí desenvolve diabetes, hipercolesterolemia, problema de tireoide. Por quê? Falta de cuidar disso aqui, falta de alimentar isso aqui com vida. Houve uma negligência. Consequentemente, ocorre a morte. Eu falo que são suicidas inconscientes. Eles acham que porque, quando eu falo um suicida, porque ele não está cuidando disso aqui, não está alimentando isso aqui com vida. E esse tipo de droga que você coloca, seja o açúcar em excesso, seja o álcool, o cigarro, isso não é energia de vida, isso é energia de morte. Se você for classificar isso em padrão vibracional, o padrão vibracional disto é bem denso. Isso não condiz com energia de vida, com energia vital. Temos mais perguntinhas? Vamos encerrar já por hoje. Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Vou falar um pouquinho sobre como nós trabalhamos isso. Eu já comentei com vocês sobre a morte em uma psicoterapia de Círculo da Vida que nós fizemos. Trabalhamos também em psicoterapia sobre morte. Quando você coloca a criatura morte em um círculo da vida, ela vai verbalizar exatamente através da manifestação da pessoa que entrou representando a morte, o que aquela pessoa vivencia e entende sobre a morte. E daí, nesse processo da manifestação da criatura morte no círculo da vida, a pessoa vai passar a entender o que ela tem que modificar, o que ela tem que entender e não deixar, desmistificar essa crença que ela tem. E durante a manifestação desse campo cognitivo psicoanímico que é revelado, que é manifestado no círculo da vida, a pessoa vai ter um entendimento do que atrapalha o caminhar dela. Se isso tem um peso muito grande na vida dela, ou se não. Se isso está ligado a crenças familiares, ou se é do próprio campo da pessoa. Se isso vem do campo do inconsciente coletivo da humanidade. Isso tudo ajuda. Então trabalhamos tudo isso no Círculo da Vida também. Então, pessoal, vamos encerrar mais uma live hoje. O tema foi morte. Qualquer coisa, podem fazer perguntas. E até a próxima quarta-feira. Boa semana para vocês e até mais. Abração, beijão.